A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Nós estaremos dando início ao culto de quinta-feira. Nós estaremos lendo a palavra de Deus, que se encontra no segundo livro de Crônicas 7:14. E diz assim a palavra de Deus: E se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós estaremos também cantando um hino do nosso cantor cristão 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo
nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. As nações onde julgará, todos grandes e pequenos, o juiz onde entrará, e os remidos triunfantes em fulgor de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Nós teríamos também 2 participações de orações nesta noite. E logo após a oração, nós estaremos também louvando com 3 participações. Boa noite, irmãos. Vou deixar o versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação nesse momento, que se encontra em Salmo 37, 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te rogamos, Senhor Deus, por este momento, Senhor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que tu venhas interceder por nós, Senhor. Rogamos-nos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Nós te rogamos, ó Deus, pelas bênçãos sobre os nossos familiares, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelos enfermos, Senhor, pelos enlutados, ó Deus, pelas pessoas, ó Deus, que se encontram nos hospitais, Senhor, neste momento, ó Deus, em que estamos, ó Deus, passando por essas dificuldades, Senhor. Tu vem estar, Senhor, a nos abençoar, a nos guardar, Senhor, de todo mal, Senhor. Ó Deus, dê-nos, ó Deus, a cada dia, Senhor, a tua presença, Senhor Deus, em nosso meio, Senhor. Seja com os nossos familiares, Senhor. Seja com a tua igreja em Lagoinha, ó Pai. Seja, ó Deus, com a vida dos pastores, Senhor, que ali estão, Senhor, à frente do trabalho, Senhor. Ó Deus, seja com a vida do pastor Everaldo, Senhor, abençoando a vida do teu servo a cada dia, Senhor. Ó Deus, curando, se for assim da sua vontade, Senhor. E junto dele toda a sua família, Senhor. Que o Senhor possa vir estar fortalecendo, Deus, a cada dia, dando, Deus, força para que eles possam, Senhor Deus, nesse momento, ó Deus, de enfermidade, ó Deus, estar com o teu servo, Senhor. Abençoe, ó Deus, a vida, Senhor, da tua igreja aqui em Lagoinha, Senhor. A cada dia, Senhor, nos dando a alegria de estarmos reunidos, Senhor Deus,
no templo, Deus, para te adorar, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. Por até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Seja, ó Pai, com os corações enlutados, Deus, com a família da irmã Irene, ó Deus, abençoe, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, nesse momento tão triste, ó Pai, que eles estão passando, Senhor. Que Tu esteja, ó Deus, a acariciar cada coração nesse momento, ó Deus. Seja, ó Deus, com a Tua igreja, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a cada família ali representada, Deus, cada irmão que se encontra enfermo, Senhor. Que Tu venha estar, ó Deus, abençoando. Seja com as irmãs, ó Deus, que estão em casa, Senhor, aquelas que estão no momento fazendo tratamento, ó Deus, que Tu venha estar abençoando, que Tu venha estar dando força, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de Thaísa, pela vida da Gisele, ó Deus. Continue, Senhor, abençoando, Senhor, nos sustentando, Deus, para que nós possamos, Deus, passar, Deus, por esta dificuldade, Senhor, mais confiante em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Continue, Deus, nas nossas vidas, nos abençoando, nos ensinando, Deus, a Tua palavra. Seja com a mensagem desta noite, com o pregador, Senhor, que venha, Deus, ao nosso encontro, a palavra, Deus, da Tua pregação, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoe-nos e guarde, Deus, de todo mal. Nós pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai amado, a oportunidade que o Senhor me deste para participar nesse culto online. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida, feito na minha família. Senhor, nesse momento entrego nas Tuas mãos a família da irmã Irene. Esse momento, Senhor Deus, tão difícil, Senhor. Só o Senhor pode consolar os corações de cada um ali, Senhor. Estenda a Tua mão, Senhor Deus, sobre toda a família, Senhor. Visita também o pastor Everaldo, Senhor, ali naquele leito, meu Deus. Cuida dos Teus servos. Abençoa, Senhor Deus, os médicos que estão cuidando dele. Os remédios, Senhor Deus. Abençoa a irmã Riva que está ali sempre ao lado dele, Senhor. Abençoa toda a sua família. A irmã Maria também, Senhor Deus. Cuida da Tua serva também, Senhor. Senhor Deus, cuida também da minha mamãe. Cuida também, Senhor Deus, da irmã Desi, Senhor Deus, que não estava bem. Senhor, cuida dos enfermos da igreja, Senhor. Visita, Senhor Deus, cada irmão nesse momento, cada jovem, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Levi, que está na responsabilidade da Tua igreja, junto com eles o pastor Gilberto, o pastor Davi. Senhor, abençoa os Seus servos, toda a sua família, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua guardando, Senhor Deus, as nossas famílias dessa doença, Senhor Deus, que tem matado tanta gente, Senhor. Pai, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Muito obrigado por tudo. Dá um resto da noite na Tua presença. Perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Amém.
A palavra de Deus diz que perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado. Possamos a cada dia nos quebrantarmos diante do nosso Deus, para que possamos estar cada vez mais perto dele.
Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus numa canção de um quebrantado coração. Move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Perto estão do Senhor os que têm quebrantado o coração. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu sonho.
teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E nós vamos ouvir o orador dessa noite, que é o pastor Davi Moisés. Ouçamos. Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Boa noite, Igreja Batista em Lagoinha. Estamos nesta noite junto com os irmãos de forma virtual para refletirmos um pouco no texto da Palavra de Deus. Nesse tempo que temos estado um tanto triste pelos acontecimentos, pelas perdas físicas que tivemos, de pessoas que nós amamos, de pessoas muito importantes para todos nós, enquanto outros ainda acometidos, hospitalizados, e outros que pela misericórdia do Senhor foram restaurados, e hoje estão bem. Embora estejamos vivendo esse momento difícil, é um momento de gratidão, porque Deus tem tido misericórdia de nós. E aqueles que que foram para o seio do Senhor, verdadeiramente estão numa posição melhor do que a nossa. Então vivemos momentos difíceis, e esses momentos faz com que nós estejamos também entristecidos, embora confiantes sempre no Senhor. Nós fomos convocados, se assim eu posso dizer, para refletirmos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. E eu gostaria de ler 2 textos bíblicos, esse que nos foi impostos e um anteriormente a este. Nós gostaríamos de fazer uma conexão textual, uma composição textual, para refletirmos no texto da Palavra de Deus. O primeiro texto que eu gostaria de estar lendo com os irmãos encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. E depois vamos ler 1 Coríntios 15, 58. Então, se você tiver em condições, nesta noite, poderão estar abrindo as suas Bíblias em Romanos 8, 18, que é um texto conhecido, mas se quiserem poderão estar abrindo a Bíblia, porque é prática batista, é acompanhar a mensagem, a reflexão com a Bíblia aberta. E Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí,
o texto em Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu estou abrindo aqui, embora seja um texto muito conhecido, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gostaria de estar orando com a igreja nesta hora, antes de entrarmos no texto. Oremos assim: amado e querido Deus, estamos diante do Senhor nesta noite e diante da Tua palavra, a qual já trouxe para nós refrigério, compreensão, ó Deus, e que a mesma possa alcançar nos corações daqueles que estarão ao alcance desse vídeo, ao alcance da nossa voz a partir desse vídeo, que possam encontrar nesta reflexão aquilo que o seu coração precisa. Que o Espírito do Senhor esteja neste momento trabalhando já os corações e que a Tua palavra encontre lugar em todos aqueles que se debruçarem nesse texto e naquilo que Tu tens falado ao nosso coração. Ó Deus amado, abençoa as famílias, família lutada, família da irmã Irene, Senhor Deus. Que o Teu Espírito esteja consolando esses corações. Ó Deus, e que possamos entender que a Tua serva encontra-se num lugar maravilhoso que é diante do Senhor já nesta hora. Ser com aqueles que estão acometidos. Lembro agora, ó Deus, do nosso querido e amigo pastor, ó Deus, pastor Noélio Duarte, que está numa situação bastante problemática no hospital, mas cremos na ação do Teu Espírito e que a Tua vontade será a melhor para ele. Que ele receba, Senhor Deus, os cuidados necessários do Senhor e que os medicamentos e os médicos possam estar, ó Deus, fazendo o efeito para o que estão sendo ministrados. Abençoa o Teu servo, e se for da Tua vontade, para a glória do Teu nome, que ele seja curado, assim como a minha sobrinha Patrícia foi curada. Que Tu estejas operando segundo o Teu querer, segundo a Tua boa vontade, ó Pai. Ser, ó Deus, com os demais enfermos, os necessitados, de modo geral, com as famílias, aqueles que encontram-se tristes, aqueles que encontram-se por alguma razão desesperançosos, ó Deus. Que Tu estejas visitando nesta hora o lar, a família, o coração do Teu povo. Ser com aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo a partir desse vídeo. Ó Deus, abençoa essas vidas, abençoa a nossa igreja. Ser com o pastor Everaldo, ó Deus, na sua recuperação. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Ser com o pastor Levi, que é o substituto direto do Teu servo, o pastor Everaldo, por ser primeiro vice-presidente, ó Deus, e por isso tem a responsabilidade de assumir as atividades ministeriais da Tua igreja. Que Tu estejas dando sabedoria a ele. E que nós, ó Deus, possamos cooperar sob a direção daquele que está à frente da obra na Igreja Batista em Lagoinha. Ó Deus, dá-nos sempre a Tua direção. Abençoa o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falando do texto, do texto básico para a nossa pequena meditação nesta noite, eu queria falar sobre esse grande servo do Senhor, o apóstolo Paulo, fundador de inúmeras igrejas, entre as quais a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo foi um homem chamado pelo Senhor
um apóstolo, né? O último apóstolo, porque o apóstolo precisa ter essa característica imprescindível ao seu exercício apostólico, que é ser chamado diretamente por Jesus. E ele se considera um abortivo, né, por ter sido o último apóstolo, por ter vindo de uma forma talvez inesperada, digamos assim, e na ocasião um tanto desprezado no que diz respeito ao seu apostolado, mas a partir das suas ações apostólicas foi-lhe confirmado esse exercício. E alguns dizem, e eu confirmo aqui, eu assino embaixo, que se o apóstolo Paulo tinha cabelos brancos, parte desses cabelos brancos deve-se às dificuldades, os problemas que a igreja de Corinto lidera. E a primeira carta, né, onde está inserido esse texto que nós lemos, a gente vai ver o apóstolo Paulo tratando de muitos assuntos de dificuldade da igreja, né? Assuntos relacionados ao relacionamento interpessoal, assunto relacionado à ceia, assunto relacionado a divisões, né? E tantos outros assuntos, tantos outros problemas que a igreja realmente apresentava, e o apóstolo Paulo estava ali para elucidar determinadas questões, né, confusas, que a igreja trazia e chegava ao seu conhecimento. O apóstolo Paulo, na verdade, ele passou, né, por um tempo, né, em Éfeso, né? Então, esse tempo que ele passou em Éfeso, depois de, acho que uns 3 anos, né? Foi justamente no finalzinho desse tempo que ele estava em Éfeso, se eu não me engano, ele escreveu essa primeira carta. Na verdade, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, e só 2 foram aceitas no cânon, né? Só 2 são cartas que se constituem, de fato, palavra de Deus, que é a primeira e a segunda. Mas, como eu estava dizendo, a igreja era uma igreja que apresentava muitos problemas. E um dos problemas que esse texto nos mostra é no que diz respeito à ressurreição. A ressurreição, né? E como toda a igreja de Cristo Jesus, são infiltradas pessoas que, na verdade, tentam desestabilizar a igreja. Hoje nós temos isso em muitas igrejas, ou em todas as igrejas, podemos dizer assim. São pessoas que estão dentro da igreja, que tentam desestabilizar a estrutura espiritual da igreja. Muitas das vezes, pessoas mal intencionadas, outras das vezes, pessoas sem conhecimento teológico, bíblico, e aí a igreja fica um tanto perdida na fé que tem, sem saber efetivamente qual a sua diretriz, qual o seu posicionamento no que diz respeito àquilo que outrora aprendera, né? E no que diz respeito à igreja de Corinto, eles estavam realmente um tanto confusos no que diz respeito à ressurreição, ou seja, estavam achando que não havia ressurreição. O apóstolo Paulo tenta ensinar, explicar, tenta esclarecer acerca desse assunto para que não houvesse nenhum tipo de dúvida aos irmãos da igreja de Corinto. E ele chega a dizer, no versículo 19 desse mesmo capítulo 15, ele chega a dizer assim: se esperamos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa esperança não se resume nesse tempo, nessa vida, nesse tempo que nós estamos vivendo. A nossa esperança, ela extrapola a esse tempo físico. A nossa esperança está naquilo que nós recebemos do Senhor Jesus, que é a certeza, que é a convicção da nossa salvação. Ou seja, quando partirmos desse mundo, imediatamente já seremos glorificados nos céus, já teremos aquela visão, né, da nossa esperança, ou seja, encontraremos-nos com o nosso Salvador, como disse Jesus àquele ladrão na cruz, quando ele expressou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a esperança, né? E essa esperança ela é verificada na própria pessoa de Jesus. Ela pode ser vista por nós a partir da ressurreição do próprio Cristo, que morreu e depois de 3 dias ressuscitou, e ressuscitou com um corpo glorificado e palpável, porque ele falou para Tomé para colocar o dedo nas suas feridas, ele palpável, né? Então Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Isso mostra de que maneira nós vamos ressuscitar também. Ele ascendeu aos céus também com o corpo glorificado, né, fisicamente. Então Jesus, ele nos mostrou de que maneira nós ressuscitaríamos. Não apenas que nós ressuscitaríamos de fato, como também a forma como nós ressuscitaríamos. Então, não há nenhuma dúvida acerca desta doutrina da ressurreição, né? Da nossa ressurreição. E o povo estava meio que atordoado com ensinamentos de infiltrados dentro da igreja, ensinando coisas erradas, ensinando coisas absurdas, e o apóstolo Paulo reforça essa situação. E ele conclui esses seus ensinamentos falando para os irmãos: em função disso, meus queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu fiz questão de ler o versículo anterior, em Romanos 8:18, que diz lá, né, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, em função dessa verdade, crida por todos nós, e aqueles que não creem precisam crer, né, em função dessa realidade, a orientação bíblica do texto que nós lemos é sede firmes e constante. E é por isso que no início do versículo aparece essa expressão portanto. Sabendo disso, em função disso, em consequência disso, dessa verdade, de que nós não estamos resumidos nesse tempo tão efêmero que é essa existência física. Nós não estamos limitados a isso. Nós teremos a verdadeira vida a partir do momento que partirmos desse mundo. Eu costumo dizer, e falo isso com muita convicção, de que aqui nesse mundo nós não vivemos, nós existimos, viveremos sim a partir de Jesus e sobretudo na glória quando partirmos desse mundo. Aí sim é que teremos vida, e diz a palavra de Deus que teremos vida abundante. Isso. Então, a expressão do apóstolo Paulo, ela deve ser vista por nós, ela precisa ser observada por nós nesse tempo, justamente como fator motivador para que nós possamos continuar a caminhada, como diz lá no texto bíblico: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Ou seja, as circunstâncias não devem nos paralisar. Então, mediante a certeza que temos da salvação, mediante a convicção que temos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mediante a fé nas promessas de Cristo, nós precisamos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor.
Ser firme, meus queridos, é você não se deixar abater, abalar pelas coisas que estão ao nosso redor. Tem crentes que se desesperam em função dos problemas existentes. Tem crentes que se desesperam em função das circunstâncias sociológicas, né? E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não saia do seu lugar de fé, não saia do seu lugar de aprendizado, daquilo que você aprendeu, daquilo que você creu, não se desmonte em função das falácias, né, das crendices, dos absurdos que se ouvem. Nós vivemos hoje um tempo, meus queridos irmãos, onde absurdos chegam aos nossos ouvidos, sobretudo nesse tempo pandêmico. As pessoas usam essa pandemia para inventar um monte de situações. Eu estava ouvindo um áudio no YouTube de um dito pastor, né, que uma determinada data, que eu não me lembro qual foi, não sei se foi dia 31 de março, acho que foi 31 de março, para ninguém sair de casa, porque as calçadas iam estar cheias de mortos e tudo mais, e falava em nome de Deus, né? Essas pessoas que usam essa expressão, o Senhor mandou dizer, isso é um absurdo. O Senhor mandou dizer, está aqui na palavra. E se a pessoa fala alguma coisa em nome do Senhor, tem que ter base na palavra de Deus. Hoje eu estou dizendo para que sejamos firmes, porque a palavra de Deus ordena-nos e nos dá a autoridade de falar isso. Não foi uma voz misteriosa que me falou que nós devemos ser firmes, mas a voz verdadeira de Deus que está aqui, que é a sua palavra, ela manda, autoriza-nos a falar para que sejamos firmes. Então, firmeza é você não se deixar mover por coisas que você ouve, por coisas distorcidas, sabe? Por heresias. Nós estamos, envolvidos com heresias de líderes, muitos deles despreparados e outros maldosos, sabe? Pessoas que falam, apenas falam, sem embasamento, sem nada, sem conhecimento. Então, igreja, precisamos, nesse tempo que nós vivemos, ter firmeza de fé, firmeza de postura, firmeza naquilo que nós aprendemos. Eu tenho certeza que você aprendeu, e se você não aprendeu ainda, precisa aprender, precisa ter conhecimento da palavra de Deus, precisa ouvir, não falácia, mas ouvir palavras que são embasadas na palavra de Deus. O que deve trazer firmeza para a gente não são historinhas com ES, não são histórias da carochinha, histórias inventadas, mas o que precisa firmar a nossa fé são histórias com H, verdadeiras, verídicas, histórias da Bíblia, da palavra de Deus, de servos que venceram em meio às tribulações, às dificuldades, e por isso, por esse embasamento, por essa fé nesta palavra, a nossa postura deve ser de firmeza. Parar de dar ouvido a ditos líderes religiosos que falam, entre aspas, em nome do Senhor. Voltemos-nos para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe? O que é dito precisa ter embasamento bíblico. Não pode ser apenas uma visão extraordinária que alguém teve. Não creia nisso. E o apóstolo Paulo encontrava muitas dificuldades com as igrejas, porque sempre apareciam pessoas que inventavam histórias, que falavam em nome de Deus, sem embasamento, sabe? E isso não era diferente na igreja de Corinto. Então a palavra que Deus está me dando nesta noite, está dando para você, é para que você seja firme. Firme é aquele que não se deixa abalar. Firme é aquele que não se deixa mover. Firme é aquele que confia efetivamente e nada o fará abalar a sua fé das coisas verdadeiras, a verdade
que é incontestável, que é a verdade da palavra de Deus, que é a própria palavra de Deus. Firme é ser igual, ou semelhante ao pão de açúcar, que está ali firmado, ali naquele lugar, se eu não me engano, Urca ali, e já tiveram os temporais, ventos, e ele continua no mesmo lugar. A Bíblia fala que nós devemos ser como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Diz lá o texto: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Isso é firmeza. Queria falar sobre a constância também, que esse texto nos sugere. Constância é muito semelhança à firmeza. A diferença que há entre uma palavra e outra, sobretudo na questão textual, é que o firme é aquele que é inabalável, aquele que não se deixa abalar a sua fé por coisas que ouve, por falácia, por crendices e tudo mais. É aquele que está focado. E constante é aquele que tem um alvo, que caminha com firmeza, e nada do que possa tentar fazê-lo sair do caminho o leve a sair. Constante é aquele que olha para Cristo. Constante é aquele que tem um propósito definido, determinado pela palavra de Deus e não se deixa abalar pelas circunstâncias, pela tristeza, pelas ações do diabo, né? Porque às vezes o diabo tenta tirar você do seu foco a partir de situações que cria na família, que cria no trabalho. Então, é uma firmeza em constância, ou seja, é uma firmeza que, não obstante os ataques externos, tire você do seu foco, da sua direção, do seu propósito. E hoje nós estamos vivendo um momento onde as circunstâncias podem muitas vezes tirar esta constância de algumas pessoas. E eu queria falar justamente sobre uma situação muito localizada, muito pontual, que é a Igreja Batista em Lagoinha. Em função desse distanciamento, em função dessa dificuldade de estarmos todos juntos no templo, no culto, em função das dificuldades de nos aproximarmos uns dos outros, por causa de tudo isso, muitos às vezes perdem o foco. E essa constância tem a ver com essa questão de não perdermos o foco, não obstante o nosso distanciamento, não obstante a falta de ajuntamento congregacional. Muitos estão se desviando, muitos estão indo para outros lugares, muitos estão caminhando em direções diferentes o que a igreja local propõe. As razões, eu não quero entrar nessa questão. Eu quero entrar na questão particular, pessoal, de cada um, individual, de que não obstante os problemas que existem, nós precisamos ter constância. Deus nos coloca no lugar para realizarmos uma obra. E quando nós fugimos desta diretriz, deste propósito de Deus, nós estamos sendo inconstantes. Muitas das vezes firmes, mas inconstantes. Mas a palavra de Deus nos convoca não apenas a ser firmes na fé, no que cremos, naquilo que aprendemos, mas também fala que nós devemos ser constantes, ou seja, não pararmos de caminhar, não deixarmos o nosso foco, não mudarmos o alvo que o Senhor preparou para nós. E você tem um propósito dado por Deus. Esse propósito precisa ser levado em consideração. Esse propósito precisa ser administrado por você. Você não pode se deixar abalar pelas circunstâncias externas. E isso envolve muita coisa. Pense nisso. Deixa sua mente trabalhar as coisas que têm tirado o foco de você.
as questões que têm feito você desanimar, porque isso é inconstância, quando você desanima, quando você deixa o alvo, deixa a proposta que foi feita para você. Então pense, o que tem feito? Eu sei que você tem as suas razões, entre aspas, eu tenho as minhas. Tá entendendo? Tá alcançando o que eu estou querendo dizer? As circunstâncias, muitas das vezes, podem tirar a nossa constância. E eu queria falar nessa noite para você: sede firmes, mas também constantes. Finalizo dizendo que não apenas firmes e constantes, mas abundante. Meu querido, sabe o que significa isso? É você fazer o trabalho com toda a satisfação, com toda a abrangência necessária. É você se desdobrar para realizar a obra da melhor forma possível, além das suas possibilidades. E é nessa hora que a abundância precisa estar presente na nossa constância, no nosso propósito, nos nossos alvos espirituais dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja. Porque é um momento difícil de você ser abundante, porque você fica meio que restringido por circunstâncias, seja pandêmicas ou não, sejam circunstâncias operacionais, sei lá, tantas coisas que nos oprime e que obstrui a nossa abrangência dentro das questões espirituais que precisamos desenvolver. E é nesse tempo de dificuldade, de problema, nesse tempo onde tudo nos propõe a que nós sejamos mesquinhos no uso da vocação, que recebemos do Espírito Santo do Senhor. E é nesse momento de dificuldade, em função das circunstâncias, de tudo, da pandemia, das operações ministeriais, em circunstâncias difíceis para agirmos, quando às vezes achamos que as nossas mãos estão atadas. É nesse momento que a palavra de Deus te diz que você deve ser abundante. Então, não se deixe levar pelas circunstâncias do nosso tempo. Não se deixe levar pelas circunstâncias das questões difíceis que estamos vivendo, seja na igreja, seja onde quer que estejamos. Nós devemos ser firmes, constantes e abundantes, com uma convicção que o final do versículo nos propõe. Porque todo esse seu esforço, todas essas suas ações não serão vãs, elas serão recompensadas. Porque o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso sacrifício, sabe? As ações que são sacrificiais para nós, elas receberão recompensas. Não será vã no Senhor. Elas trarão bênçãos para nós que exercemos e para aqueles que estão à nossa volta. Então, Igreja Batista em Lagoinha, não obstante a tantas coisas que têm acontecido com a igreja e no nosso tempo, com a sociedade, eu queria transmitir para você, finalizando a nossa fala: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jamais será vão o trabalho que exercemos para Deus. Que Deus a todos nós abençoe e que a graça e o amor de Cristo Jesus permaneçam sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, e que nós coloquemos em prática aquilo que a palavra do Senhor estabelece para nós, porque Ele é maravilhoso. Tiago
no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 7 ou 17, não lembro exatamente o versículo. Diz assim: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus tem bênçãos especiais para mim, para você e para a igreja de Lagoinha. Mas para isso precisamos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos orando nessa noite. Pai de amor, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos deste. Senhor Deus, pela família do nosso querido pastor Everaldo, Senhor, com a irmã Riva, Senhor, com ele ali, ó Pai, naquele leito, Senhor, com os medicamentos que tem tomado, Senhor, com os médicos que têm cuidado dele, Senhor, com sua família. Eu também venho pedir, Deus, pela família montada, a irmã Irene, que está na glória, Senhor Deus, Senhor, com seus netos, suas filhas, seu filho, seus familiares. Ó Pai, Senhor Deus, com a irmã Ideci, Senhor, com a irmã Maria, Senhor Deus, com a irmã Dorcelina que se recuperou, Senhor, com o Circo também melhor, Senhor Deus, com a mãe da Márcia Regina, da família Malaquias, Senhor, com tua serva, ó Pai, ali, Senhor Deus, com cada irmão da nossa igreja, Senhor Deus, com cada família, Senhor Deus, com o mês da família que está se aproximando, Senhor, ó Pai, com cada família, cada familiares ali, ó Pai. Senhor Deus, com o nosso pastor Raulino também, pastor Gilberto, pastor Davi Moisés, pastor Meison, pastor Levi, Senhor, com as famílias e teus servos, ó Pai. Senhor Deus, com o nosso Brasil, Senhor, com essa pandemia, Senhor Deus, curando, ó Pai, fazendo melhor, Senhor Deus, com as pessoas que já estão recuperadas, ó Pai. Senhor Deus, Senhor, com nossos trabalhos, Senhor Deus, com o ar que respiramos, Senhor Deus, que nós não somos merecedores de nada, mas em nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém. Eu gostaria de agradecer a irmã Maria Luísa, que sempre me convida para poder participar do culto online, dirigindo, ou na quinta ou no domingo. Para mim é um grande prazer adorar o nosso Deus e agradecer a Deus pela sua oportunidade que Ele tem me dado. Graça e paz, uma ótima noite a todos da nossa Igreja Batista em Lagoinha. Amém.